Eu quero falar com você sobre o ano de 2027. Presta atenção no que eu vou te falar. 2027, 2028. Antes disso eu quero reforçar. Dia 21 de abril as nações darão poder ao anticristo. Pastor, o anticristo já está na terra? Já está. O Senhor me mostrou, já está. E dia 21 de abril de 2024 as nações darão poder ao anticristo. Pode ser numa cerimônia privada. Assim como a Arábia Saudita aceitou os termos de normalização com Israel, noticiado pelo The Washington Post nos Estados Unidos, numa reunião a portas fechadas. Correto? A matéria está lá, só você pesquisar. Também saiu no site Valor Econômico do Globo. E eu noticiei quando eu fiz a live aqui. Então não acredite nenhum pastor, ninguém que diga a igreja não passa pela tribulação. Eu já mostrei que essa doutrina do pré-tribulacionismo é uma doutrina que não tem 200 anos, que começou por uma menina. Uma menina. Já ensinei a história do pré-tribulacionismo. A Bíblia não diz em nenhum texto de Gênesis ao Apocalipse que a igreja vai subir secretamente e que depois vai vir a tribulação. Pelo contrário, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 mostra a sequência muito clara da igreja sendo perseguida. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Eu quero falar com você sobre o ano de 2027 e 2028. Antes eu quero te mostrar um áudio, você tem que prestar bem atenção nesse áudio. Você vai ver aonde eu vou chegar com ele. Amém? Vamos lá. Bom dia, pastor, paz do Senhor. E eu queria relatar para o Senhor o último sonho que eu tive, sabe? Tem uma semana e pouco, mais ou menos. E no sonho eu tava tipo num cruzeiro. Era um navio muito grande, muito chique. E a cabine que eu tava era bem espaçosa, bem arrumadinha, sabe? E ainda tinha até uma varandinha ainda. E aí eu lembro que eu tava me arrumando, que ia ter um casamento. Quando o navio chegasse no destino, né? Ia ter um casamento e aí eu tava me preparando para esse evento. Aí enquanto eu terminava de arrumar alguns detalhes, cabelo, essas coisas, a minha prima aparecia perto de mim e falava assim: prima, onde eu estendo a toalha? E a toalha era branquinha, limpinha, como se a gente nem tivesse tomado banho, sabe? E aí eu falava assim: vamos estender aqui na varanda para ela secar. Aí a gente saía na varanda e quando eu falava assim: estende aqui, só que toma cuidado para não deixar cair. E quando eu falava para não deixar cair, aí a gente olhava para baixo e não tinha água do mar, ela era lama, muita lama, muita lama. Tipo assim, que a noção que eu tinha quando eu olhava é que não havia água nem por baixo. Não era aquele barrinho assim que tem aquela água que você ainda vê água. Era uma lama grossa, espessa. E o navio continuava navegando como se estivesse passando, tipo assim, numa água normal, sabe? E as ondas de lama se abrindo assim pelo lado do navio. E aí eu olhava assim e eu sentia tristeza. Eu não sentia medo nem preocupação, mas eu sentia tristeza por ver aquela quantidade de lama. No meu entendimento, eu sabia que aquela lama tinha coberto todo o planeta, sabe? Assim, todo mundo. O mundo inteiro estava coberto com aquela lama. E aí nisso a gente ia meio que se aproximando de uma cidade, chegando perto de um porto. E aí eu olhava para aquela... Era tipo ruínas. Só que ruínas do que ainda tinha sobrado, porque a cidade estava alagada com a lama. E aí a gente, ao invés de parar no porto, a gente ia passando meio que por dentro da cidade, naquela lama, e saía. Ia saindo, virava para um lado, virava para o lado direito,
e o barco ia saindo da cidade. A gente só passou dentro, sabe? E aí, de repente, tipo assim, aí eu acordei, mas foi um sonho assim que eu entendi que Deus estava falando comigo, que o mundo já tá soterrado no pecado, né? Mas Deus, ele é o nosso refúgio e nos guia em rumo à salvação. Deus abençoe o senhor, pastor. Você ouviu ali, né? Ela deu uma interpretação sobre o que ela viu. Ela viu um navio de cruzeiro fazendo uma viagem, né? E que faz ali uma alusão à nossa viagem até o arrebatamento. Faz uma alusão à viagem que todos nós estamos fazendo até aquele grande dia. Mas dado momento, ela foi tomar banho, amiga, enfim, ali, e foram estender a toalha, né? E olhou para baixo do transatlântico. Sempre que você ouvir transatlântico, carro, trem, avião, faz uma alusão à viagem para a eternidade, né? O caminho que nós percorremos. E ela viu que o mar estava repleto de lama. Aí ela fez uma interpretação ali. Agora eu quero te mostrar algo que eu já trouxe sobre o meu filho Noah. Algumas pessoas também gostam de distorcer, porque são invejosas, maldosas mesmo, né? Dizendo que eu mostrei que quando meu filho Noah andasse, todas essas coisas estão acontecendo. Porque gostam de distorcer. Eu mostrei muito claramente que somente quando meu filho tivesse passos firmes, correndo como os outros, né? Firmeza nas pernas, não ser bamba, ele ainda é bamba, é que todas essas coisas estariam cumpridas, né? Iriam acontecer. E meu filho não está ainda nessa fase. Ele ainda cai muito e é muito bambinha ainda, né? E quem está aqui sabe disso. Mas eu quero agora mostrar um áudio para você que eu passei há um tempo atrás nas lives, né? E você se recorda também. Bom, isso eu falo depois, mas eu quero que você escute esse áudio novamente. Pastor, eu já ouvi esse áudio, mas escuta, eu quero te ensinar algo sobre isso, tá? E você que não ouviu, preste atenção. Gostaria que você ouvisse esse áudio. Pastor Marcelo, Pai do Senhor, que o Senhor abençoe o senhor, sua família, todos aqueles que estão aí no canal do Senhor aí. Queria mandar para o senhor, pastor Marcelo, mais 2 sonhos proféticos. Primeiro sonho eu tive no mês de julho de 2022. Esse primeiro sonho, eu via que tinha uma fila, uma porta, e uma fila muito grande, estava entrando ali, as pessoas entrando naquela porta. Aí tinha 4 jovens sentados assim do lado, e eu olhava para aqueles 4 jovens, e aqueles jovens estavam com um semblante muito triste. E eu me aproximava daqueles 4 jovens, e eu falava assim: por que vocês estão tristes? Aí ele falava assim: é porque a gente vai ter que entrar naquela fila. Aí eu falei assim: mas o que tem naquela fila? Por que vocês estão tristes se vocês vão entrar nessa fila? Aí ele dizia assim: espera as pessoas saírem lá de dentro, que aí você vai ver o que é essa fila. Aí eu ficava olhando. Aí eu vi que começava a sair algumas pessoas lá de dentro daquela porta. E quando eu olhava, na testa das pessoas tinha a marca do anticristo. Aí eu ficava assustado, porque a marca que eu via na testa e na mão direita das pessoas, na palma da mão, era um olho. Era exatamente isso, um olho. E eu ficava olhando para aquelas pessoas com aquele olho na testa e nas mãos. E eu vi que aquele olho piscava igual como se fosse o olho normal das pessoas. Na testa e na mão, na palma da mão direita das pessoas. E eu olhava para aqueles 4 jovens e falava assim com eles: mas
se sair, as pessoas estão colocando, vocês vão colocar também? Aí eles falavam assim, não, a gente vai ter que colocar, porque se a gente não colocar, a gente não vai poder fazer nada. Não vai poder ir em supermercado, não vai poder ir em banco, não vai poder usar a internet. E eles falavam que tinha que ir. Aí quando eu vi que a fila acabava ali, aqueles 4 jovens iam para entrar naquela fila. Aí eu acordei. Esse foi o primeiro sonho. O segundo sonho foi agora, dia 7 de novembro, agora desse mês de 2023. Eu via no sonho 4 quadrados. Aí nesse momento ali, quando eu olhava para aqueles quadrados, cada quadrado tinha um ano. O primeiro quadrado ali era 2024. Aí eu vi que aquele quadrado estava todo escuro, todo preto. E eu vi que o filho do pastor Marcelo, o mais menorzinho aí, o Noézinho, eu vi que ele estava ali dentro daquele quadrado. E ele saía ali procurando uma saída, ele saía andando, e quando ele saía ali, ele pulava para o outro quadrado, que estava escrito 2025, quando ele pulava para aquele outro quadrado, o outro quadrado estava cheio de lama. Era uma lama que cobria seus pés, aquela lama como se fosse lama de mangue, que até afundava. Aí ele saía passando dentro daquela lama para sair fora daquele quadrado. Quando ele chegava no outro quadrado, que estava escrito 2026, quando ele pulava pelo outro quadrado, eu podia ver que era areia, uma areia fofa, como se fosse areia movediça, e ele afundava até o joelho naquela areia, e ele fazia muito esforço para sair daquela areia, daquele quadrado. E quando ele saía no último quadrado ali, estava escrito 2027, aí quando eu vi que ele pulava, aí eu vi que era terra firme. E quando ele olhou assim para suas pernas, eu vi que ele já podia andar perfeitamente. Ele saía correndo dentro daquele quadrado. Ele ficava correndo em volta dentro daquele quadrado. E ali depois ele parava, aí ele olhava para cima e apontava o dedinho para cima. E quando ele apontava o dedinho para cima, um clarão vinha do céu muito forte, uma luz forte. E aquele quadrado sumia junto com ele. Eu não via mais aquele quadrado. Aleluia. Passou o outro sonho. Esse, pastor Marcelo, foi com o seu filho menor, tá bom? Pai do Senhor, que o Senhor abençoe aí, o Senhor e toda a sua família. Você ouviu? Agora eu vou te dar uma aula de Bíblia em cima do que eu te mostrei. Vou dar uma aula de Bíblia rápida para você em cima do que eu acabei de te mostrar. O meu filho Noá é profeta. Assim como o pai dele, o meu filho Noé é profeta. O meu filho Noé teve um nome escolhido e confirmado antes de ele nascer. Deus mostrou o dia de nascimento antes de ele nascer. Deus mostrou o que significava antes dele nascer. Noá, de Noé, significa descanso, sossego. Sabe o que é o descanso? Sabe o que é o sossego? É quando nós chegarmos lá. Lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais gemido, o imundo não passará por esse caminho, o ímpio não passará por ele, como diz a Bíblia, somente os remidos. Descanso, sossego, não precisa fazer mais nada, não precisa mais se preocupar com nada, não precisa mais se preparar para nada, sossego. Pois bem, eu não vou contar toda a história do meu filho profeta Noá. E esse amado irmão viu 4 quadrados. Começa em 2023 e eu já vou te explicar o que significa esses 4 quadrados. Primeiro quadrado. Noá estava num quadrado escuro. Quadrado escuro. Apagão. 2024. Segundo quadrado. Noá estava com a lama
sobre os seus pés. Pastor, o que significa lama? Significa os grandes desastres naturais que Deus vai mandar para o mundo, especialmente um tsunami mundial que vai atingir vários países do mundo. Isso significa a lama. Lembra do sonho da irmã do trans... Calma que eu já vou dar Bíblia para você. Já vou dar Bíblia. Lembra do sonho da irmã do transatlântico que eu acabei de mostrar? Lembra que ela olhou para o mar e não tinha mais mar, nem embaixo, só tinha lama? Primeiro quadrado, escuridão, 2024. Segundo quadrado, lama, desastre acontecendo no mundo a nível mundial, notadamente um grande tsunami e outras catástrofes que Deus vai mandar. Águas vivas, profecia do Noá. Deus vai inundar o mundo. E então era vista muita destruição e era possível ver a Arca de Noé. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Irmã Rosângela diz, eu lembro. Glória a Deus. Águas vivas, Deus vai inundar o mundo. Depois que ele inunda, fica em lama. Fica em lama. Primeiro quadrado, escuridão. Segundo quadrado, lama. E o terceiro quadrado, pastor? 2024, 2025 e 2026, o terceiro quadrado, pastor. Areia. Pastor, o que é areia? E a mulher fugiu para o deserto, para onde Deus tinha preparado lugar para que ali fosse alimentada fora da vista da serpente. Apocalipse capítulo 12. Areia, deserto, perseguição. A igreja sendo perseguida como nunca antes e se refugiando no deserto. Primeiro quadrado, apagão, 2024. Segundo quadrado, lama, desastre natural, 2025. Terceiro quadrado, areia, deserto. Quarto quadrado, é só pelo Espírito, irmã auxiliadora. Pelo Espírito o Senhor dá e pelo mesmo Espírito Ele revela. Quarto quadrado, 2027. Calma que você vai sair radiante dessa live, eu só estou começando. 2027, terra firme. Noá já andava em terra firme. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. E de repente apontou para o céu e uma luz muito forte que sugou ele, arrebatamento da igreja. Então primeiro vem a guerra, a fome, desastre natural, tsunami, perseguição, deserto e depois vem o arrebatamento. Quatro quadrados, 2024, 2025, 2026, 2027.